Olá, está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, que tem o apoio da Cressol e traz para você os principais nomes do ramo empresarial de Guarapuava. E hoje nós recebemos um convidado muito especial, um dos nossos associados mais antigos, o CEO fundador da Beijo Baiano. Quem é que não conhece a Beijo Baiano, um dos melhores pães de mel que eu já comi na vida, então eu sou suspeita de falar, e que tem uma qualidade incrível e é produzido aqui em Guarapuava. Hoje nós recebemos então o Douglas Limberger, que, como eu falei, é o CEO fundador da empresa, palestrante e também o responsável por trazer o selo da Beijo Baiano, ter um selo de reconhecimento como o pão de mel mais vendido do sul do Brasil e aqui de Guarapuava, essa beleza, né? Seja bem-vindo, Douglas. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é bastante corrida, então muito obrigada por separar um tempinho da sua agenda para trazer um pouco da sua experiência para o nosso público aqui hoje. Eu que agradeço o convite, me senti honrado, né, de ser escolhido para participar desse momento. E para mim é um prazer falar da nossa história, né, e contar um pouquinho do que a gente já viveu, o que a gente está passando e aonde nós queremos chegar também. E para começar, né, eu gostaria que você contasse como é que surgiu a Beijo Baiano. Como eu disse lá no início, é uma empresa guarapuavana, mas muita gente não sabe que a empresa é de Guarapuava. Eu mesma descobri há pouco tempo, né? A Beijo Baiano faz parte da minha infância, eu sempre comia essa bolacha com os meus avós. Casa de vó, para mim, tem a lembrança do Beijo Baiano, né? Eles já sabiam que eu gostava, então eu ia na avó só para comer o Beijo Baiano. E eu não fazia ideia que era produzida aqui em Guarapuava. Então conta pra gente como é que surgiu essa empresa aqui em Guarapuava e como é também permanecer no mercado aí há 30 anos. Então, 30 anos já são gerações, né? Então, eu me deparo com bastante gente que cresceu na casa da avó comendo beijo baiano e 30 anos tem uma história bacana. Então, a empresa não foi planejada para ser uma empresa, né? Então, para contar do beijo baiano, preciso contar um pouquinho da minha história com a Chiara. Porque Beijo Baiano nasceu 2 anos depois que nós começamos a namorar. Então, meu sonho enquanto jovem, eu sempre gostava, sempre queria ser empresário, queria ter meu negócio. Ser empresário até não sabia isso, né? Mas eu queria ter meu próprio negócio. Então, era um sonho que eu tinha desde criança. Sou criado na roça, né? Morei com meus pais até 22 anos de idade. Daí que eu saí da roça, vim para a cidade, para Guarapuava, né? Nós morávamos no interior aqui, para estudar e para eu viver a minha vida sozinho, né? Porque até então eu vivia com o pai e a mãe. E logo que vim para a cidade, eu conheci a Chiara em 29 de maio de 92. Né? Então, quando eu conheci a Chiara, meu sonho era empreender. Não sabia o quê. E quando eu conheci ela, uns 15 dias depois, a gente começou a inventar artesanato já. Então, nós fazíamos em casa aqueles vidros de pepino em conserva, né? Aí nós fazíamos uns caixinhos de uva feito com Durepox na época, e a Chiara fazia umas pinturas, a gente começou a vender aquilo. Depois daquilo a gente começou a fazer artesanato em madeira. Depois, quando nós casamos, a gente fazia uma sacolinha também, que era vendida, Casa Ike, nas outras, na Favorita, em outros lugares na cidade, e também tinha uma tia dela que tem confecção lá em Mafra, e também comprava e vendia lá. Então, essa sacolinha deu um upgrade na nossa vida. A gente conseguiu vender bastante. E nós casamos em janeiro de 94. Então, a gente começou a empreender quando nós nos conhecemos, né? A Chiara é formada em pedagogia, em magistério na época, depois ela fez pedagogia. E ela foi chamada para trabalhar numa escola. E como a gente casou em 92 e ela tinha 18 anos, a diretora da escola não quis ficar com ela trabalhando na escola. Então ela começou a trabalhar numa loja de roupa, que era 100%, que era a Benetton, que tinha antigamente. Daí essa loja fechou 3 meses depois e abriu 100% Brasil, no mesmo endereço. Então, quando foi abrir 100% Brasil, o pessoal queria que ela ficasse e continuasse trabalhando de vendedora. E a avó da Chiara, que é a avó Laura, que foi a nossa mentora, né, que foi quem nos incentivou a esse negócio, falou para nós que nós fizéssemos bolacha para vender, nós ia ter um resultado diferente e ia ser muito bom para nós. Na época eu trabalhava de auxiliar administrativo na escola Liane Marta Costa, que os mais antigos lá estudaram lá, né? Hoje tem o colégio Liane, que é lá
na Santa Cruz, e antes era lá na faculdade. Quem me deu o primeiro emprego foi meu tio, o professor Roberto, né, que era diretor na época, então eu trabalhei na escola. E quando nós casamos, eu trabalhava lá. Então nós não tinha muita opção, nem planejamentos para uma empresa, né? Aí nós conversamos em casa, uma decisão assim muito rápida, porque não tinha nada para perder, né, somente a ganhar. E a gente começou a fazer Beijo Baiano no dia 29 de maio de 94. Então foi exatamente 2 anos depois que a gente começou a namorar. Então aí nasceu uma história de empreendedorismo. Na época não era um estudo de uma empresa, e sim uma vontade de fazer algo. E a gente assou Beijo Baiano, esta receita, a avó Laura nos passou, né? Então por isso chama-se Beijo Baiano, porque ela ensinou nós a fazer Beijo Baiano. Depois eu falo para você como é que é isso, então. E a nossa primeira produção foi na nossa cozinha em casa. E nossos clientes eram professores da escola, da faculdade. Comecei a vender nas casas, na rua. Depois eu vendia no comércio do centro, aqui em Guarapuava. E isso eu levei até final de outubro de 94, quando eu consegui concluir nossa empresa. Então, em 3 de agosto de 94 foi quando nós demos entrada ao nosso CNPJ. E daí, mais alguns meses depois, foi quando nós conseguimos chegar em supermercado para poder vender. E por coincidência, ou por curiosidade, né? O primeiro mercado que teve Beijo Baiano foi Pinhão, e nem foi Guarapuava. Pinhão acreditou antes na marca, então. Acreditou porque nós levamos antes lá, né? Então começamos pelo Pinhão, porque na época eu tinha um cunhado meu que vendia macarrão Vitamassa. Então os antigos devem lembrar do macarrão Vitamassa, né? E ele me falou: Douglas, dia que você quiser ir vender em mercado, você me avisa que eu te levo. Então, como ele tinha clientes no Pinhão, ele me levou primeiro para lá. Mas, na sequência, já vim para Guarapuava, eu mesmo que trabalhei, abri clientes e tal, né? E aí iniciou uma jornada de empresa, de indústria, né? Então, isso já tem 30 anos já. 30 anos atrás. 30 anos é muita história, né? E eu sempre tive a dúvida por que o nome Beijo Baiano. E aí você comentou que tem uma ligação com a avó Laura. Então, conta pra gente, a receita, pelo que eu entendi, é familiar e tem uma ligação especial com a avó da sua esposa, é isso, né? Tem. A avó nos incentivou, a avó já era empreendedora, a avó era viúva, né? Então, desde que eu não conhecia o esposo dela, que era o avô da Chiara, quando ele faleceu, ela fazia pão de mel, que chamava-se Beijo Baiano na época, e vendia para os vizinhos. Então, ela sempre fazia um caixinha extra com as bolachas, né? E ela tinha um problema de saúde. Então ela vinha para Guarapuava, ela morava em Mafra, Santa Catarina, e quando ela vinha para Guarapuava, ela fazia tratamento aqui. Quando ela vinha, ela também fazia pão de mel aqui e vendia para os vizinhos também. Então essa é a motivação dela. Se vocês fizerem, forem vender para os vizinhos, então vocês vão ter alguma renda extra, né? E a avó, ela não ensinou nós a fazer pão de mel, ela nos deu a receita do Beijo Baiano. Então a partir da receita ela explicou como é que fazia e tudo, né? Mas ela nunca ajudou nós a fazer a receita. Então eu fiz com a Chiara a primeira receita, a gente fez sozinho, mas motivação foi da avó Laura, e ela nos ensinou essa vontade de empreender também, né? Ou despertou mais ainda nessa sede de empreender. Agora, por que Beijo Baiano, né? Então nem eu sei. O nome Beijo Baiano, a avó Laura nos ensinou Beijo Baiano, né? Falou: vocês fazem Beijo Baiano para vender. Então a gente aprendeu a fazer Beijo Baiano. Mas a história que eu sei do Beijo Baiano é que na década de 70 tinha um alemão lá em Joinville e ele tinha uma empresa chamada Buchler & Lepper. Essa empresa ainda existe, pelo que eu sei até hoje, só que em outro segmento hoje, né? Então esse alemão, essa empresa, e são histórias que eu fiquei sabendo, eu não fui investigar a fundo, né? Então esta empresa registrou esse pão de mel como Beijo Baiano. Então, quando você vai na região de Santa Catarina, Joinville, enfim, aquela região de São Bento, Blumenau, Mafra, ali, se falar Beijo Baiano, todo mundo sabe que é um pão de mel. Porque se aprendeu a comer Beijo Baiano, né? E quando ela nos ensinou, ela ensinou a fazer Beijo Baiano. E eu trabalhei uns 3 anos como Beijo Baiano, incomodado o que seria o nosso produto. Então, todo mundo fala: o que é isso aí? O que é Beijo Baiano? Eu falei: é uma bolacha, né? Uma bolacha coberta com chocolate. E depois a gente foi visitando outros mercados e foi conhecendo produtos pão de mel. Então a gente deduziu, né, que Beijo Baiano era um pão de mel. Aí sim, se tornou
biscoito, pão de mel, e Beijo Baiano se tornou nossa marca daí. E qual que é o segredo do sucesso, Douglas? Porque permanecer no mercado, neste ramo em que você está alimentício, com uma receita de família, não é para muitas pessoas, né? Tanto que a Beijo Baiano, ela é referência. E eu lembro da sua participação no nosso Integra Sig do mês passado, que você comentou assim, teve vezes que eu pensei em desistir. E aí eu queria te fazer essa pergunta agora. Teve momentos nesses 30 anos que você pensou em desistir? Como foi os seus desafios? Como foram os desafios nessa trajetória? Então, acho que 30 anos tem vários desafios, né? Então a gente vive desafios diários, né? Hoje, por exemplo, tem desafio, né? Um deles é vencer essa barreira que eu tô aqui, né? É um desafio para mim, né? Fazer isso aí. Eu acho que muita dedicação, né? Nessa perseverança, busca de conhecimento. Então, vários momentos assim de cansar, né? De tanta tarefa diária, tanto acúmulo, tanta coisa para resolver, chega um momento que é cansativo. E algumas vezes me passou pela cabeça assim, nossa, dá vontade de parar, né? Só que daí vem assim o propósito disso, o porquê disso, né? Então, sábado eu estava em reunião lá com nossos vendedores na empresa e hoje pessoas que vivem diretamente de Beijo Baiano são mais de 200 pessoas, né? Então, se nós paramos com um projeto desse, quantas pessoas dependem disso daí, né? E, além dessas pessoas, tem toda a minha família, né? Nossa família é embasada, né, nas nossas empresas. Então, precisa existir a empresa, precisa caminhar, precisa crescer, precisa desenvolver. Então, a motivação é o compromisso diário, né? Por que existir? Por que acontecer todo dia, né? Então, emocionar não precisava, mas quando a família é uma coisa extraordinária para mim. E tudo que eu faço é pela família. Tá aqui meu genro, ele sabe que isso é verdade. E tem pessoas que acham que quando os filhos crescem, a missão de um pai termina. Mas para mim, eu acho que vai ser eterna, né? Vai ser a minha vida toda. E quando nasceu o neto, o primeiro neto, parece que o compromisso aumentou mais ainda. Então, por que existir? Por que fazer? É propósito de vida e levar essa família ao extraordinário, que eles também consigam replicar isso e viver isso com a família deles, enfim. E para mim é gratificante, porque eu amo o que eu faço, né? Amo as empresas, adoro o que eu faço todo dia. E eu acho que se não haver essa dedicação, esse amor pelo negócio, acredito que não acontece, que não vai para frente assim. E a gente vê o quanto vocês transmitem isso de ser família, né? Eu acho que eu até perguntei qual é o segredo do sucesso. Não é só a questão da receita em si, mas é o amor que é colocado naquilo, né? Tanto que faz parte de tantas gerações, de tantas famílias. Quando a gente fala em Beijo Baiano, vem memória afetiva, né? Seja com os pais, com a família, com o esposo, enfim. E você tá criando essas memórias afetivas, tá trazendo esse nome para sua família. Isso também tem relação com a Chiara's Cake, que também é um segmento ali da família, e o papel da esposa, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, e a sua mulher é uma mulher muito sábia, porque ela te apoiou, né? Sim. Desde o início e está contigo até agora, e tem também uma participação muito legal na Chiara's ali, que fica localizada na Santa Cruz, e que tem os melhores bolos da cidade. Então conta pra gente um pouquinho também da criação da Chiara's. Então Chiara's, desculpa gente, mas foi... Falar do Beijo Baiano para mim sempre é muito emocionante. Então, voltando na história, Chiara's nasceu antes de Beijo Baiano. Porque nós trabalhávamos na escola e professores pediam, em festas nossas de aniversário, a gente começou a levar bolo e ela mesma fazia. Que foi também, por sinal, a avó Laura que motivou e incentivou ela também. Ela aprendeu muito com a avó essa questão de bolo também.
Aí, como eles gostavam, eles também começaram a pedir para nós levar. Então, a gente começou a vender bolo na escola antes de ter Beijo Baiano. Então, nasceu antes que isso, né? E sempre bolo e a indústria bolo e a indústria de biscoito trabalhou junto. Então, nasceu junto. Nós ficamos no mesmo endereço até 2012. Então, em 2012, houve uma separação de espaço físico. A gente foi para o CDI, com a indústria, né? E o bolo ficou no endereço da Santa Cruz. Então, até então, era uma coisa só. Vivia-se a mesma história, o mesmo momento, era tudo junto, a produção. E a Chiara, sempre, desde o começo, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito. Se não fosse ela, com certeza a história não existia, né? Então, quando a gente produzia pão de mel, eu viajava terça e quinta toda semana. Então, eu saía de casa 5 horas, 6 horas da manhã para ir atender as cidades vizinhas. E nesse dia, que era às 5 horas da manhã, ela assumia o posto do forno. Então, ela assava a bolacha até às 8 horas da manhã, que é a hora que chegava uma equipe para ajudar a trabalhar. Segunda, quarta e sexta eu estava na cidade. Então, nesse dia, era eu quem fazia esse trabalho. Mas o dia que eu viajava, ela que fazia esse trabalho. Então, que era uma parte essencial do nosso negócio. E eu sou muito grato por tudo que ela fez por nós. E ela é uma pessoa maravilhosa, uma mãe abençoada, uma avó extraordinária. E é a minha essência, minha família. E hoje, certeza que o negócio Chiaras é muito reconhecido, né, na nossa cidade, em vários lugares fora também. E é bastante dedicação naquele negócio também. A gente vive aquilo intensamente todo dia também. E entre erros e acertos, né, sempre tem muita coisa para aprender. E tenho certeza que nosso cliente, que é nosso consumidor lá, também é contente com o nosso trabalho. E é uma história que eu acredito que está só começando ainda. Com certeza, tá vindo novas gerações aí, vai ter muita coisa para contar, né? A gente ainda vai continuar o nosso bate-papo, que já foi bem emocionante nesse primeiro bloco, mas antes de ir pro nosso intervalo, eu quero lembrar você de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal. Aqui você também tem acesso a outros episódios e também a outros conteúdos que a gente produz sobre o dia a dia da Associação Comercial. Não esquece que se você não conseguir assistir no YouTube, pode nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a SIG, e que os principais trechos desta conversa estão no Instagram, @ASIGGuarapuava. A gente vai para uma pausa rápida e volta já já. O SPC Brasil está há 68 anos na vida dos brasileiros. Hoje, somos mais de 1.600 entidades e mais de 346 mil associados, espalhados por todo o território nacional. Atendemos os mais diversos segmentos de mercado, desde o comércio varejista e de serviços até bancos e indústrias. Somos SPC Brasil. Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo o CEO fundador da Beijo Baiano, que já tem o título, né, o selo de reconhecimento do pão de mel mais vendido do sul do Brasil. No primeiro bloco a gente falou da fundação da empresa, um pouquinho das questões familiares, da importância dessa base, né, da ajuda da avó Laura, que foi quem incentivou o casal Douglas e Chiara a criar a empresa, e agora a gente vai um pouquinho para o lado da estrutura, porque muita gente não sabe, né, Douglas, que a Beijo Baiano é de Guarapuava, tem sede aqui. Então conta pra gente um pouquinho da questão da estrutura. Hoje, qual é a produção de vocês e onde é que está localizada essa parte da fábrica da Beijo Baiano, que por sinal não é pequena, né? Deve ser uma grandiosa produção para dar conta de atender tanta demanda assim. Bom, Beijo Baiano nasceu em Guarapuava, né? Nós estávamos no endereço no centro, que era antigo, em cima, atrás, o Bar do Catarina, quem é os antigos daqui, né, sabendo que é. Depois nós mudamos para uma casa perto da Celaria Neuto, que foi o segundo endereço. O nosso terceiro endereço foi na Santa Cruz, onde é o Chiaras hoje. E a indústria passou para o CDI,
que é próximo à PIG. Eu comprei um barracão lá em 2011, aí em 2012 a gente iniciou a produção lá. Então essa estrutura foi crescendo lá mesmo, né? Então em 2014 a gente ampliou essa estrutura, em 2019 a gente ampliou mais um pouco. E eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu gosto de comentar assim que no começo a gente demorava, sei lá, 3 a 5 minutos para fazer um pão de mel, né? Um biscoito, que era 100% artesanal, né? Isso a gente mudou também em 2002, que foi quando a gente teve a necessidade de industrializar o produto. E, por sinal, a primeira máquina do Beijo Baiano foi eu mesmo que construí. Então, essa máquina de fazer bolacha eu construí em casa. E ela está guardada, né? Vou fazer um museu ainda, ela está guardada lá na empresa. Em 2012, a gente mudou para o CDI. E hoje nós temos uma capacidade ativa que nós conseguimos entregar 1.150 pão de mel por minuto. Então, por minuto. Então, esse número para mim é extraordinário, né? Porque é uma diferença de produção bastante interessante, assim. E essa linha de produção também era um sonho, que a gente conseguiu realizar ela em 2020. E hoje ela entrega 900 a 1.000 kg por hora de produto acabado. Então, é um ganho, assim, de produtividade bastante interessante e para mim é gratificante também viver isso aí todo dia. Saber que você fez parte do processo desde o início, né? Desde a própria criação da máquina para facilitar ali o trabalho de vocês, né? E a Beijo Baiano não faz só o pão de mel, né? Começou com o pão de mel tradicional, com a cobertura chocolate preto, hoje já tem o branco e vários outros modelos, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente da diversidade de produtos que vocês comercializam hoje. Hoje nós temos pão de mel, a gente tem panetone, nós temos um amanteigado também. Então toda a nossa linha hoje tem 36 SKUs. Então a nossa essência ainda é pão de mel, né? 80% do nosso faturamento vem do pão de mel e 20% vem de outros produtos, né? Que também compõem esse orçamento, né, mensal. Mas a essência ainda continua sendo pão de mel. E em quantas cidades, em quantos estados hoje a Beijo Baiano está presente? Como é que foi essa questão da expansão da empresa? Porque eu acredito que lá no começo você também não imaginava que ela cresceria tanto a ponto de exportar também para outras cidades, né? Hoje ela está presente nos 3 estados do sul ou também tem outros estados que vocês comercializam? Então, hoje nós não exportamos ainda diretamente com o Beijo Baiano, mas nós terceirizamos com a indústria Ninfa de Medianeira. Eles exportam, então nosso produto está sendo exportado através deles, né? Nós estamos presentes nos 3 estados do sul e Mato Grosso do Sul temos alguns clientes e também temos clientes em São Paulo. Então São Paulo é um projeto desse ano, um projeto novo. Aliás, a gente já viveu ele um pouco no ano passado. A gente está reforçando ele esse ano, então está crescendo gradativamente, né? Mas é um projeto novo. E nasceu primeiro só Paraná, né? A gente trabalhou só no Paraná, depois avançamos a Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul. Hoje, eu não sei o número certo, assim, exato de quantas cidades nós estamos presentes, mas passa de 700, 800 cidades nós estamos presentes com o pão de mel, nessa região que nós trabalhamos. E vagas de trabalho diretas aqui em Guarapuava, você comentou que são 200 famílias, então uma média de quantos funcionários? Na indústria, nós temos um time aí de 70 e poucas pessoas já, entre Chiaras e indústria Beijo Baiano, que são diretos. Depois tem representante comercial, depois nós temos promotor de vendas, né? Então, é um time grande, assim, né? Tem que ser grande para fazer funcionar, né? Tem. E falando de gestão um pouquinho, você comentou que tem 3 filhas, né? Uma delas já é casada, inclusive o Genro está acompanhando aqui. Conta pra gente como você vê a sucessão familiar, né? Porque 30 anos já é uma geração, né? Você e a esposa em algum momento terão que se ausentar dessas atividades até para poder aproveitar um pouquinho. Então, o que você vê da sucessão familiar? Você acha que é um caminho fácil, que é tranquilo? Porque muitos empresários que a gente conversou do ramo dizem sentir essa dificuldade. Na sua realidade, isso acontece? Ou você vê com tranquilidade passar esse bastão para as meninas assumirem? O que eu vejo assim? Eu vejo assim a dor de muitos empresários, né? Parte da sucessão. E tem 2 caminhos, né? Primeiro, são os filhos
quererem fazer o que o pai está fazendo, né? Então aí já é um ponto importante, porque assim, essa é a tomada de decisão, né? Se meu filho quer continuar com o meu negócio, é sucessão. Então o que eu tenho que fazer para isso, né? Essa semana eu estava falando com um empresário que ele também tem 4 filhas. Ele falou: Douglas, as minhas meninas não querem saber do meu negócio. Então o que é a decisão dele? Ele precisa trabalhar para estruturar, para vender o negócio dele. Porque nós somos, né, finitos. Uma hora nós não vamos mais estar aqui, né? Mas lá em casa, no Beijo Baiano, assim, nós temos sucessão. Então é uma motivação a mais, né? As meninas, elas estão envolvidas com os processos, elas trabalham bastante. O Luiz Eduardo está envolvido também. A minha mais nova está estudando administração em São Paulo. Então se ela vai voltar pro nosso sistema, eu não sei, mas assim, está se preparando para ser empresária também, né? Então a nossa sucessão já está acontecendo. Eles já estão no processo, eles já estão fazendo. E é dedicação assim, diária também no processo. Então, para mim é maravilhoso, né? Porque eu vejo assim que elas querem e elas vão, com certeza elas têm capacidade de levar isso muito à frente. E eu sempre falo para elas que a obrigação do filho é superar o mestre, né? Então eu tenho certeza que elas vão superar tudo isso daí. Deve ser difícil, né? Como você falou, imagina essa pessoa que tem filhos, construiu um império e não traz segmentos. Então, mas é um risco que se corre, né? Sim. Nem sempre os filhos vão querer seguir o caminho dos pais. Felizmente acontece, né? Tem muitos, né? Tem muitos casos, sim. E eu sempre pergunto para elas, Beijo Baiano é meu sonho e o sonho da Chiara, né? Falei, vocês querem viver o sonho que nós tivemos? O sonho é esse. Agora, vocês querem viver os próprios sonhos de vocês? São livres, né? Mas lá em casa tenho certeza que elas vão dar sequência e isso vai ser extraordinário. Já está sendo, verdade. E qual é o conselho que você tem para dar para quem está empreendendo e que talvez hoje está sentado na mesma posição que você estava há 30 anos atrás, para chegar onde você chegou ou para pelo menos conquistar algo parecido? Eu acho que tem que ter muita persistência, resiliência, buscar aprendizado, né? Buscar conhecimento. Eu vejo assim, até na SIG aquele dia eu comentei um sentimento que eu tenho, porque eu acompanho muitos empresários na rua. Acompanho não, né? Eu vejo muitos empresários na rua que eu sou muito crítico na parte de formação de preço. Eu chego e vejo alguma coisa assim, esse preço aqui não tá certo, né? E eu vejo que eles erram muito, porque entra crença de merecimento, enfim, N coisas, mas são números. Eu acho que quando a gente tema com número, a gente está errando muito. E eu vejo, sim, empresários que não conseguem escalar, não conseguem crescer, porque eles não se preocupam com o resultado do negócio. Ou não sabem como fazer. Então, essa é uma coisa que me incomoda demais, assim. Tanto que a gente está montando uma mentoria que eu quero, de alguma forma, ajudar essas pessoas, né? Esse tempo atrás, tive um empresário que esteve lá comigo, meio-dia na minha empresa lá, que eles estavam passando uma dificuldade financeira. E o que era mais complicado que eles tinham feito era a relação de custo. E naquele meio-dia lá, nós falamos muito sobre custo e tal. E 6 meses depois eu fiquei sabendo que eles tinham conseguido resolver o problema financeiro, já tinham conseguido investir com dinheiro em espécie e tal. Então, fez sentido a nossa conversa, né? E a preocupação do negócio é dar resultado. Então, o empresário que não é preocupado com lucro, ele está sujeito a algum erro no meio do caminho. Eu demorei para aprender isso, né? Demorei para entender todo esse processo. Busquei bastante conhecimento. E não sou o melhor do mundo, né? Eu tenho falha, também erro, também não sei tudo. Mas eu tenho certeza assim, que quem persiste, quem busca conhecimento, quem se preocupa com o resultado, quem busca lucro extraordinário no seu negócio, vai prosperar e vai conseguir outros níveis, né, de empresa no seu negócio. Planejamento e persistência são 2 palavras-chave. Sempre, né? Planejamento é essencial, né? Saber aonde que você está, onde é que você quer chegar, como que você vai fazer isso, como que você vai crescer, né? Então, fazer um planejamento estratégico. DRE, por exemplo, esse dia eu fiz a pergunta lá na SIG sobre DRE, teve umas 3 pessoas que ergueram a mão, mas com medo de erguer.
Então não é um bicho-papão, né? Mas é uma obrigação, né? Nós termos uma DRE, um demonstrativo de resultado do exercício. E isso traz muita clareza no processo, né? E infelizmente é uma coisa que dá trabalho e muita gente não quer fazer isso. E não faz e acaba pecando no negócio. São processos, né? Caminhos que precisam ser seguidos. Douglas, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade, por dividir a sua história, a sua experiência conosco, né? Parabéns por esse empreendimento que faz a diferença na vida das pessoas. Na minha, com certeza fez, porque tem essa memória afetiva. E vai ter com os meus filhos quando eu tiver, com certeza. Espero que a Beijo Baiano... Olha a responsabilidade, hein? Tem que seguir aí, porque eu quero ter filhos e quero que eles tenham essa memória afetiva também. Então, muito obrigada por dividir essa experiência conosco e estar aqui hoje falando com tanta gente, né? Sobre uma coisa tão importante que é o empreendedorismo. E ainda mais quando vem de uma veia familiar, né? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, né? Poder contar um pouco da nossa história, o que a gente vive todo dia. E para mim é extraordinário e gratificante viver esse mundo que nós vivemos. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever, compartilhar, envia esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece alguém que come ou gosta do Beijo Baiano para conhecer essa história. Você também já está vendo as redes sociais aqui do Douglas e da Beijo Baiano, então siga nas redes sociais. E não esquece que os principais trechos desta conversa estão no Instagram, @ASIGGuarapuava. Obrigada pela companhia, até sexta que vem e um bom fim de semana. Tchau!